Boa noite, sejam todos bem-vindos para o nosso estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda, psicografadas por Divaldo Franco. Nós estamos estudando a série sobre obsessão e vamos comentar sobre o sexto livro, que se intitula Loucura e Obsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho e nos reunimos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos desse livro. Eu agora cliquei no negocinho aqui, cliquei errado. Pronto, deixa eu desligar de novo. Eu fui aumentar um pouquinho o som, acabei clicando errado. Bom, então agora nós vamos agradecer inicialmente ao pessoal que participa aqui conosco ao vivo e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube, no canal Leitura de Livros Espíritas, onde nós publicamos a gravação toda terça, logo após o estudo ao vivo, por volta de 21h30. Pedimos que se inscrevam no canal, ative o sininho e, se gostarem, curtam os vídeos para que o estudo possa ser divulgado para os outros que se interessem pelo assunto. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que nós possamos fazer a nossa oração para dar início à tarefa de hoje. Vamos elevar nossos pensamentos na direção de nosso Pai Celeste e do nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, para pedir que a paz e o amor de Jesus estejam conosco. Senhor, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Reunimos aqui para mais um estudo e pedimos seu auxílio. Que o Senhor nos conduza na realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Que os ensinamentos do livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, sua proteção para a realização do nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Agora sim, vou compartilhar o texto para que a gente termine o capítulo 16, finalmente, né? E depois nós vamos fazer um trechinho do capítulo 17. Então, o que nós temos aqui? Eu boto sempre um pedacinho para a gente lembrar. Na parte um estava lá o, a emerenciana falando que o José Manuel é a mulher. E aí ela falou para ele: vocês acreditavam que vocês eram inocentes? Vocês se enganaram, né? O eito, na verdade, aqui quer dizer o eito da escravidão. Eito é a roça onde trabalhavam os escravos, é o nome da roça que se trabalha o escravo. Hoje eu consegui achar o verdadeiro sentido da palavra, porque eu só achava outros sentidos. Então, o eito da escravidão foi efeito de loucuras. A gente já comentou alguma coisa na semana passada, que eles praticaram existências passadas na Europa. Aí foram degradados em espírito para renascer na África, que ia trazer um calvário libertador. Só que o orgulho ferido, a reminiscência, o egoísmo, foi o que destroçou, que aí não ajudou, né? Para eles, eles não conseguiram vencer essa prova, e aí não foi o caçador de escravos, nem o infeliz senhor. E ela termina dizendo: como verde não há efeito sem causa, razão pela qual ninguém sofre sem merecer. Então, aí o que, que nós temos aqui também? A continuação do seguinte. Deixa eu ver se tem alguma coisa aberta aqui. É, a Emericiana falando que ela também provou o fel da amargura. Atenaz é uma ferramenta que vai cortando, aí é Atenaz do degredo nas carnes da alma. Então, como se estivesse cortando, né, para a alma num degredo, né? Ela também passou por isso que ela fala. E na época, depois que ela sofreu bastante, ela semi-louca de dor, elegi o perdão, ela fala, antes que a vingança. E por amor ao filho que optou pelo crime como vós, aqui permaneço, a fim de o ajudar. Ela está lá, que a gente lembra no começo do livro, que ela estava ainda trabalhando, né, como essa forma de escrava e tudo, porque tem um filho dela que ainda está perdido, né, no mundo inferior e tudo, e ela trabalha ajudando o próximo para que consiga um dia trazer o filho de volta, esse filho que se perdeu também como escravo, a história dos capítulos iniciais. E aí ela fala para os dois, para o Zé Manuel e para a mulher: hoje recomeçais o vosso processo de redenção, após demorado estágio, por preferência pessoal, no sofrimento, porque os dois escolheram ficar com ódio, né, e ficar ali sofrendo. E vou começar o novo processo de redenção que vos capacitará para mais avançadas conquistas. Confiai em Deus e tende coragem.
São infinitos os caminhos do amor que se nos apresentam pelas mais variadas maneiras, convidativos e abençoados. Se soubermos distinguir os mais breves e libertadores caminhos, né, prontamente fluiremos a paz. Agora, repousai por algum tempo, após a fatigante peleja. Despertareis além desses sítios e destas vibrações, em lugar formoso que vos aguarda, e donde partireis para outras etapas com amores que esquecestes temporariamente, porém que velavam por vós, nesta imensa noite de agonia. Deus vos abençoe. Então, eu quero aqui dizer aqui que existem espíritos, né, que estavam lá torcendo por eles, velando por eles dois, vendo que eles estavam ali, né? E não fala quais são, a gente não sabe se é parente, se é amigo, que for, que estavam ali e que agora vão receber eles. E eles esqueceram, ela coloca aqui, que vocês esqueceram temporariamente, porque lógico que a pessoa reencarnou, não sabe quem ficou no plano espiritual, né? E aí são esses espíritos que vão recebê-los, vão cuidar deles, para que eles possam depois ser cuidados, ir estudando, trabalhando, eles possam voltar para reencarnar, lógico. Então aqui ela diz direitinho que eles vão despertar nesse lugar já, ou seja, vão ser levados já para o local de tratamento. Aí ela fala que as entidades foram, aí é a Miranda que está falando, né? As entidades foram se deixando envolver pelas dúlcidas vibrações daquela suave, enérgica mãe espiritual e adormeceram. Inclusive o Carlos, que também estava lá, né? Essa é uma reunião mediúnica no plano espiritual, então é de madrugada. Ele também estava lá escutando tudo e adormeceu. Deslindado dos fluidos dos médiums, logo após o encerramento dos trabalhos, que se deu mediante comovedora oração de graças que a mentora proferiu, trabalhadores especializados conduziram-nas, então as entidades, né, a outro campo de ação para hospitalizá-las, em lugar próprio de refazimento e estudos em favor do futuro. Então aí eles vão ter um tratamento e vão se refazer e estudar. Vão aprender agora a lidar com todos esses sentimentos, né, que eles tiveram. O mesmo procedimento foi feito, como de hábito, com os médiuns e Carlos, ou seja, os desencarnados foram levados pelo desencarnado e agora os médiuns, que são encarnados, e o Carlos foram levados, sabe, retornando ali, que estavam em desdobramento, foram levados para casa. E o Carlos sempre aos cuidados do senhor Empédocles, que retornou à última personalidade terrestre. Porque naquela reunião que nós vimos semana passada, ele se transformou novamente em bebê. Eles viram, tocaram nele, seguraram nele, o Zé Manuel ficou lá todo feliz, coisa e tal. E agora ele já retornou a personalidade e a fisionomia de pai do Carlos. E ele agora vai levar o Carlos para casa, dá a entender que é ele que leva, e os outros, e os médios vão ser levados pelos auxiliares espirituais. Aí o Miranda fala que novamente ele foi lá conversar com a emericiana, diretora da casa, a respeito do recurso da doutrinação indireta, usando a esposa em renovação. Ela já falou isso com ele acho que foi na semana passada, ele foi lá, perguntou para ela e achou interessante, já que não adiantava ficar doutrinando, falando Jesus com esse José Manuel, que ele, do jeito que ele estava, ele não quer nem saber. Aí a esposa foi conversar, veja, é nosso filho, vamos perdoar. E com isso ele pergunta novamente, usando a esposa, né, de doutrinação indireta, que mais facilmente foi aceito por ele, né, do que alguém que não tivesse vínculo afetuoso. E aí a Merecena vai elucidar. A doutrinação é uma terapia de amor. E somente com essa força em nosso campo de ação espiritual logramos o resultado a que ela se propõe. A informação lógica rompe as barreiras mentais e auxilia a razão. Todavia, só o amor bem vivido arrebenta as algemas do ódio, da indiferença e proporciona o perdão. Então, o foco aqui hoje, no capítulo de hoje, vai ser o perdão. Longos discursos e debates mediúnicos em muitos núcleos espíritas, às vezes, servem apenas para exibição de cultura e habilidade verbal, raramente para esclarecer e libertar os que se sentem lesados e estão sofridos, buscando entendimento e socorro, mesmo sem que se deem conta disso. E aí ela fala para ele: não será por acaso essa técnica de que a vida se utiliza para conosco? Mais lição silenciosa no tempo do que verbalismo apressado na hora da ocorrência.
E aí ela sorriu benévola, no que todos a acompanharam bem-humorados, e o Miranda coloca que outros trabalhos ele estavam tendo curso, eles permaneceram observando e aprendendo, ele no caso, né, aprendendo, né? Doutor Bezerra já está mais, já é mais que mestre, a fim de aproveitar o tempo. Terminou então aqui o capítulo 16, tá bom? Vamos fazer alguns comentários, né, na parte 2 desse capítulo. No trecho que o Zé Manuel e a mulher estão falando, né? Que eles vão, ele, pô, nós estávamos brigando, e aí ele falou, por que que eu ia querer te destruir? E ela, e como é que eu ia te reconhecer naquela situação? Ela como aquela pombogira tá deformado pelo espírito, e ele como um Exu querendo se vingar. Aí o Zé Manuel fala, ambos em nossa loucura disputávamos o mesmo bandido. E a loucura dos dois era o ódio. Então, os comentários que a Luziane trouxe na live é que quando nós estamos envolvidos pelo ódio, ficamos cegos, não enxergamos além do ponto central da nossa questão. Só aquilo ali é que a gente chama de monoideia. A pessoa só tem um pensamento que você quer se vingar, né? Que é o ódio, né? E é o ódio que leva à vingança, né? Então o ódio cegou os dois espíritos a ponto de não enxergar nem com que eles lutavam. Um não identificou o outro, né? Estavam lutando, já estavam também os dois deformados ali, o perispírito deformado, mas não enxergaria, não enxergaram ali, não sentiram o afeto, né, que deveria existir entre os dois. Por causa do ódio, nenhum dos dois conseguiu identificar o filho na pessoa de Empédocles, que é o pai de Carlos. Ou seja, também quando eles viam o Carlos e o pai, muitas vezes ali também, vamos dizer que talvez fosse até por diferença de sintonia, né? Que tivesse uma sintonia mais alta e eles não enxergam os espíritos que estão mais um pouco evoluídos, mas nem por isso também, quando eles viam, não se identificavam que ele era o filho deles, o filhinho deles, né? Também a Merecena fala aqui, agora que eu trouxe nesse, nesse capítulo de hoje. Também eu provei o fel da amargura, semi-louco de dor, elegi o perdão antes que a vingança. E por amor ao filho, aqui permaneço a fim de ajudar. Então vamos hoje ver no livro, a referência do livro Florações Evangélicas, de Joana de Anjos com Divaldo, capítulo 36, Perdoar. E a Joana começa falando, sim, deves perdoar. Perdoa, portanto, seja o que for e a quem for. O perdão beneficia aquele que perdoa, por propiciar-lhe paz espiritual, equilíbrio emocional e lucidez mental. Felizes são os que possuem a fortuna do perdão para distendê-la largamente, sem parcimônia. O perdoado é alguém em débito. O que perdoou é espírito em lucro. Se revidas o mal, és igual ao ofensor. Se perdoas, estás em melhor condição. Mas se perdoas e amas aquele que te maltratou, avanças em marcha invejável pela rota do bem. Tá? Marcha invejável mesmo, porque a pessoa perdoar e ainda amar aquele que maltratou é muito difícil, né? Todo agressor sofre em si mesmo. É um espírito envenenado, espargindo o tóxico que o vitima. Não desças a ele, senão para o ajudar. Pelo que se passa contigo, medita e compreenderás o que ocorre com ele, o teu ofensor. O que te é inusitado, nele é habitual. Se não te permitis a ira ou a rebeldia, perdoarás. Perdoa sim, e intercede ao Senhor por aquele que te ofende, esquecendo todo o mal que ele supõe ter te feito ou que supões que ele te fez. E se o conseguires, ama-o, assim mesmo como ele é. No outro livro, também, Na Escola da Vida, José Carlos de Luca, e não é um livro psicografado, é o José Carlos mesmo que escreve, lição 59, Perdão. Aí ele vai dizer que perdoar não significa concordar com o mal que nos fizeram, tampouco aceitar que continue nos machucando. Perdoar é abrir mão do ressentimento, renunciar à vingança e não querer dar o troco. Tudo isso devemos fazer por amor a nós mesmos, porque não queremos sofrer perdendo nossa paz, o nosso equilíbrio e a nossa saúde. Perdão é remédio. Perdão cura os males, os grandes males da vida. Também tiveram comentário que perdoar não significa esquecer. O perdão não anula o acontecimento. Para conseguir perdoar, nós temos que combater em nós
o orgulho ferido e o egoísmo. No livro Evangelho segundo o Espiritismo também, Kardec, no capítulo 7, no item 4, vai falar: a misericórdia é o complemento da brandura. Porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Então, mais uma vez, falando sobre o perdão das ofensas, especialmente. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 25, vamos ver aqui uma maneira da pessoa, né, também chegar ao perdão. O Mateus vai trazer que Jesus falou: concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te lancem na prisão. E a tradução disso, né? Acho que vocês todos sabem que concilia-se depressa enquanto estás no caminho com ele, ou seja, enquanto você está reencarnado aqui com o seu adversário. Vai lá, perdoa. Para que não aconteça que o que vai acontecer é esse conflito te entrega ao juiz, que é o juiz da própria consciência, que aí você vai, na sua consciência, ficar com aquilo guardado, vai desencarnar e vai chegar no plano espiritual com essa culpa, com tudo isso na cabeça, e aí o que que faz? Volta para o corpo, que seria a prisão, né? Essa é uma das interpretações que tem pelo Espiritismo, seria te lance na prisão, porque aí você volta para o corpo, até você aprender a se refazer e entrar em conciliação, né? No caso aqui a história do perdão, e a gente aprender a amar sempre, que é para isso que a gente reencarna. E enquanto você não aprender a amar os seus irmãos que estão aqui contigo nessa jornada, você vai ter que ficar vindo toda hora para poder. E a gente tem que aprender isso de qualquer maneira. Vem para a prisão o tempo todo. Novamente, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, também tem a referência do capítulo 12: amai os vossos inimigos. Vocês estão reparando que o perdão está todo lá vinculado à história do amor. Então, aí também temos no item 3: se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é mais sublime aplicação desse princípio. Por conta, a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, tem sempre um equívoco no sentido da palavra amar. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa um irmão ou um amigo. A ternura pressupõe confiança. Olha, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que essa lhe quer mal. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam as mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com o inimigo prazer igual que sente na companhia de um amigo. A diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias resulta mesmo de uma lei física, cara, da assimilação dos fluidos, da repulsão dos fluidos. Isso é físico. Então, quando a gente está junto de uma pessoa que está ali, inclusive, te irradiando energias negativas, ruins, você vai sentir essa repulsão de que acontece. E se for uma pessoa que você tem um afeto, carinho, vai receber, vai assimilar. Então, nisso aí, já tem de cara uma lei física. Fora que, ele fala, o pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente, que vai causar para a gente uma coisa que a gente vai se sentir mal, né? O pensamento benévolo nos envolve no agradável flúvio, aí já é diferente, a gente sente bem. Daí a diferença das sensações, que se experimenta a aproximação de um amigo e de um inimigo. Amar os inimigos. Aí vão dar várias, vamos dizer, várias, não é procedimento, seria várias situações para você mostrar como é que você está amando o inimigo. É não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições. Tipo, eu perdoo, mas só se fizer isso e isso. Eu perdoo, mas não quero ver ele nem pintar de ouro. Então, assim, é, perdoar sem condições o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com ele. Então, se eles vierem pedir desculpa, você não pode ficar ali fazendo, sei que, né? Botando condições. Não opor nenhum obstáculo. Isso é amar os inimigos. É desejar o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar,
com o bem que lhes advém, tá? A pessoa, você tá com raiva de alguém, né? Aí a pessoa vai lá e consegue ganhar uma coisa muito legal, aí a pessoa tá muito feliz, e você vê, você tem que ficar experimentando uma alegria ou um sentimento positivo, em vez de ficar com raiva, né? O pesar negativo, com uma coisa boa que aconteceu para aquele que você não estava se entendendo muito bem. Que aí, no fundo, acaba sendo até uma inveja também, né? Além do egoísmo que já estava e o orgulho ferido. Também, amados inimigos, é socorrê-los, a- apresentando-se ocasião. Se tiver uma ocasião de socorrer, você não vai deixar a pessoa sem socorro, você vai lá e ajuda. É também abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar, não causar prejuízo para os outros. Para qualquer um, né, gente? Não é só para os inimigos. É finalmente retribuir sempre o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-los. Essa aqui é a frase que tem que ser gravada na nossa existência daqui para frente, para o resto da eternidade. Sempre retribuir o mal com o bem. A gente nunca tem que ficar fazendo, dando a revanche, nem se vingando e nem pagando o mal com o mal. Isso aqui é uma frase que a gente tem que guardar e colocar em prática, né? Quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Acho que é a última aqui, a última referência. Não, tem mais outra depois. Essa referência aqui já é um outro livro de uma terapeuta, chama Robin Kazarian. Chama O Livro do Perdão, Caminho para o Coração Tranquilo. Então, essa Robin propõe a cura da pessoa através do perdão. Então, ela é bem específica em relação a até à saúde, sabe? E ela fala que o perdão é uma atitude para nos aliviar dos efeitos negativos da raiva e do ressentimento crônico. Então, ela dá assim, para o auto-perdão, 6 passos. Primeiro, alinhar-se com o seu ser profundo e afirmar sua bondade fundamental. Esse ser profundo aqui, gente, é a nossa essência divina. Então porque no caso aqui ela não fala, porque né, não é um livro para religião, é um livro terapêutico, mas ela vai falar, seu ser profundo é bom, sábio e poderoso. Então pode colocar igual a sua essência divina. Unindo-se ao seu ser profundo, e conectando-se com a fonte. Quem é a fonte? Divina, né? Você está com sua essência divina, conectando com a fonte, que é Deus, encontrará sua capacidade para amar e respeitar a você mesmo e aos demais. Sua capacidade para libertar-se de cada autocrítica interior que lhe causa a baixa autoestima e lhe tira o poder de amar. Também você vai encontrar sua capacidade para ser criativo, caminhar com segurança, curar-se das feridas que a vida causou e causa. Segundo passo, né? Que ela colocou 6 passos. Segundo passo, curar feridas emocionais, cuidando de você mesmo de maneira saudável e responsável. Então, toda emoção autodestrutiva é um pedido de ajuda para chegar ao amor. Então, vigiar se você não está com alguma emoção que está se desvalorizando, né? Uma emoção autodestrutiva. Terceiro passo, abrir seu coração para si mesmo, tornando seu próprio amigo, ou seja, autocompaixão. Então, olha bem como é que você está vendo que seria o auto-perdão. Ele pede autocompaixão e ternura com você mesmo. Então, um coração aberto para você mesmo permite sentir segurança na fraqueza e vulnerabilidade, em vez de falsa segurança. De que maneira você se critica? Sobre quais comportamentos se critica? Aceitar seus sentimentos sem criticá-los leva à transformação desses sentimentos. Com ternura e compaixão, você pode acolher seu lado sombrio, aceitá-lo e curar-se, e assim amadurecer emocionalmente. Aqui também, outro passo, aprender da experiência, reconhecendo os sentimentos mais profundos que motivaram os comportamentos pelos quais agora você se culpa. Que situações, que pessoas da sua vida, na sua infância ou juventude, causaram em você sentimentos como insegurança, tristeza, entre outros? Tome consciência desses sentimentos que o levaram a comportamentos pelos quais hoje você se culpa. Quinto passo, assumir a responsabilidade pelo que você fez. Aceitar a responsabilidade pede responder francamente a si mesmo e aos demais pelos nossos atos e repará-los na medida do possível. E o sexto passo que ela coloca é
o que você tem feito e como afetou outras pessoas. Reconhecer o que você tem feito, os sentimentos que isso lhe causa e como suas ações afetaram os outros. Admitir seus erros e ofensas ante outra pessoa ajuda na sua cura e libertação. Então, isso seria desse livro dessa terapeuta. Eu acho que esse aqui agora vai ser o da Amélia Rodrigues, com o Divaldo, capítulo 10 do livro Quando Voltar a Primavera. Ah, isso aqui é até uma passagem de Jesus com Pedro. E capítulo 10 é a lição difícil. Então, após o Sermão do Monte, aí estavam lançadas em definitivo as bases do reino eterno. Aí já estavam se preparando para sair, o mestre, os discípulos, para voltar para os seus lares, quando Simão Pedro se acercou mais do Rabi. E vai falar com ele: Rabi, todos os enunciados penetram-me a alma. O Evangelho passará a ser a diretriz firme e doce para o futuro, conclamando o homem à responsabilidade, à abnegação, ao trabalho pelo progresso. E aí Jesus, que já não é bobo nem nada, conhece, né, o que vai dentro do nosso coração, viu as ânsias do discípulo amado e falou-lhe o socorro afetuoso. O Evangelho prepara o mundo novo. Sob sua influência, modificar-se-ão as paisagens morais da humanidade. A verdadeira vitória ocorre nas telas íntimas do mundo moral, ou seja, a paisagem moral, mas é dentro de nós, né? Superar as paixões, vencer as dificuldades e frustrações, renunciar quando poderia exigir, ceder quando desejaria, pelejar pelo triunfo, amar quando tudo conspira contra esse sublime sentimento. Entendes? Aí o Pedro começa com as suas, seus argumentos, né? Sim, Rabi, eu compreendo e me comovo. Nada maior do que dar a vida por amor, oferecer-se em holocausto a benefício do próximo. E é nesse ponto que as minhas indagações se fazem perturbadoras. Convidaste-nos a amar os inimigos. No entanto, como fazê-lo? Se alguém propositadamente fala de nós, fere-nos com o verbo ácido e humilha-nos com doestos, né, xingamentos, né, desrespeitando o direito de dignidade moral que o Pai nos concede a todos. Como proceder? Jesus responde: continuar amando e nunca revidar mau conceito por agressividade. E Pedro continua. E se estimulado pelo nosso silêncio, o adversário estrugir em nossa face uma encorajada bufetada, desrespeitando os valores morais. Como agir? Jesus vai oferecendo-lhe a outra face. Não nos é lícito responder brutalidade por brutalidade, agressão por agressão. E nós sabemos que essa outra face é não responder, como ele fala aqui, não responder no mesmo jeito. Se você vai se a pessoa vem com um xingamento, você vai com a outra face do xingamento, que é falar com a pessoa com educação, né, moderação. Aí o Pedro fala: mas ninguém, no entanto, terá forças para uma atitude pacífica de tal monta. E se for tentado a reagir? Ou se reagir dominado pela cólera? Jesus fala: ter-se-á tornado igual ao agressor, ou pior do que ele, porque o discípulo do Evangelho será a luz do mundo, o sal da terra, o pão da vida, e nunca o fel, o veneno, a treva. E Pedro continua: apesar dessa realidade, se o inimigo se investir de estímulos à viva força, partindo para o crime, ameaçando destruir a nossa vida, ainda aí, Simão, convém não esquecer que o criminoso é sempre o infeliz, nunca a vítima. Supliquemos ao Pai que nos livre do mal. Todavia, não temamos os maus. Aquele que conduz à claridade deve vencer a treva exterior e não se encharcar de sombras. O coração puro e a mente calma não receiam nunca. E aí Pedro continua: apesar disso, mestre, nessa atitude não estaríamos estimulando o crime em geral, o latrocínio em particular? Jesus responde: de forma alguma. A violência somente diminui sua força má quando abafada nos tecidos da caridade. Não nos cabe fazer justiça com as próprias mãos. Na condição de agredido e malsinado, nossa defesa não tem o direito de produzir vítimas. Se o aprendiz do Evangelho não se exercitar nas lições de fraternidade e renovação, jamais alcançará a plenitude do amor. Por isso, insisto: se somente amamos os que nos amam, em que seremos melhores do que os fariseus e os publicanos?
Imprescindível amar e amar os inimigos, até que aqueles se sintam aturdidos pela nossa afeição. Aí o mestre silenciou. Simão Pedro compreendeu a gravidade do ensinamento, percebeu que as lutas por vindouras, né, as lutas que vinham pela frente, começando a conscientizar-se das renúncias e sacrifícios que o evangelho existia. Então vamos dar uma paradinha aqui agora para ver o que a gente pode comentar desse assunto. É, Sultane, eu vou comentar aqui sobre o capítulo 28 do Evangelho, que tem as preces. Aliás, a prece, que é por nossos inimigos e pelo que nos querem mal, fala exatamente aquele texto que você leu numa parte aí, né? Falando de não invejar, né? Quando houver alguma coisa de bom acontecendo, tal, com o inimigo e tal. Realmente, o capítulo 28, como é dito, né? No começo dele, né? Traz toda a doutrina ali, todos os princípios da doutrina nas orações, realmente traz. É que eu fiz uma palestra sobre essa oração, essa e a próxima, que é a ação de graça pelo bem concedido aos nossos inimigos. Né? É difícil, né? Eu fiz uma palestra lá sobre essas duas. E uma coisa que sim, que foi que eu sempre penso, né? As pessoas, assim, e eu nas palestras e tudo que eu escuto, sempre fala do inimigo que nos faz mal, mas nunca fala da gente falando, fazendo mal para os inimigos, né? A gente sendo o inimigo, né? O pessoal não fala. E eu falei, justamente na palestra eu falei, né? Porque o inimigo do inimigo é quem? Quem é o outro? O inimigo não é inimigo sozinho. Ele tem que ter um, né? E é a gente, né? Se o nosso inimigo, então a gente é inimigo. Aí teve até um rapaz lá que faz várias palestras lá, né? É, o Pierre, não sei se você conhece, assim, ele é bem corpulento, assim, bem gordo, ele é gordo mesmo, bem grande. Ele faz muitas palestras, ele é muito bom. Aí ele veio me dar os parabéns, porque eu falei isso, que geralmente eu falei, gente, mas isso é o mais óbvio, né? Chamou a atenção E, correta, né? e essa questão aí do não reagir, que é chamado até na cultura chinesa de não ação. O Xing fala muito da não ação, ou seja, você não aumentar o problema reagindo. Isso funciona e funciona muito bem. Eu pude usar isso na minha vida numa situação que durou, não continuamente, mas durou décadas. Eu conheci a pessoa, não é da minha família, né? Nem da família, porque a família já está junto. Não, não é família. Conheci a pessoa, eu era criança, eu tinha 7 anos, ela estava na barriga da mãe dela, quando eu fui morar no mesmo prédio. E essa situação só foi se resolver, acho que eu já tinha 40 e tantos anos de idade, quase 50. Mas não foi contínuo, tá? Porque senão ninguém aguentava. E porque eu tive a ajuda de um médico meu que é vidente, que é espírita, vidente, né? E quem estava devendo na história era eu, né? Mas a coisa era muito complicada, até porque essa pessoa tinha problema com drogas, né? E álcool, né? E aí não conseguia enxergar, né? E imagina, também enxergar uma coisa que não era dessa vida, como é que era? Mas você sabe que eu estou resumindo muito, muito mesmo, mas houve o perdão por parte dela, né?
Mas eu tive de deixar ela fazer o que ela quisesse fazer, né? Graças a Deus ela não me agrediu fisicamente, nada disso. Mas eu tive de. Eu sabia que eu não podia fazer nada. Então, se eu fizesse alguma coisa, aquilo só ia, ela não podia nem me ver. Quando ela me via, ela enlouquecia. Ela ficava assim, mas nunca me agrediu fisicamente nem nada. É uma história muito longa. Eu fui a pessoa que ensinou ela a ler e escrever. Eu era adolescente, né? Ensinei ela a ler e escrever e tal. E eu sentia, quando ela era criança, e eu era 8 anos mais velha do que ela, então a diferença era tão grande. Eu senti uma coisa estranha. Eu cheguei a comentar com família, né? Com as pessoas, né? Que eu sentia uma coisa estranha no contato com ela. E ela criança, e eu, assim, Ah, depois a olha os gente fluidos. crescia. Olha que nós falamos ali que está no Evangelho. Olha os fluidos aí, como é que você já sentia, tá vendo? Não, Radiação. eu achava assim estranho, mas eu ensinei ela a ler e escrever, que a avó dela me pediu, e a gente foi muitas vezes fazer ginástica juntas e tal, ficamos amigas e tal, depois a gente se separou na idade adulta e mais tarde eu fui obrigada, entre aspas, a conviver. Vizinha, né? Vizinha. E aí foi aí que a situação se resolveu assim. Mas foi muito duro, foi muito difícil. Mas assim, e ela realmente me perdoou, porque ela chegou para mim um dia que eu achei que a coisa ia extrapolar para uma coisa muito grave. É, Aí ela acabamos nos encontrando, né, no corredor do prédio, que eu achei que ela ia botar fogo na minha casa. Aí, eu achei. Aí ela chegou para mim e falou que a gente não. Por que que ela falou? Eu já sei que a gente não vai ser amiga, mas a gente não precisa ser inimiga. Ela falou, nessa vida a gente não vai ser amiga, mas a gente não precisa ser inimiga. Aí eu entendi, Então né? foi, Aí eu conversei com ela ali, conversei reconciliou com com o ela. adversário nessa existência, já fez o certo. É, Reconcilia-te nessa existência. mas era muito ruim mesmo. Ah, já foi uma E benção. aí, não, e foi mesmo, porque foi incrível, quer dizer, nada me garantia, né? Depois eu fiquei pensando nisso, nada me garantia que aquilo, que aquilo tinha acontecido de verdade, né? Porque uma pessoa que bebia, que usava drogas, entendeu? Ela podia estar falando aquilo naquele dia, mas eu fiquei 3 dias num estado que eu nunca senti na minha vida. E acredito que eu nunca mais vou sentir aquilo. Eu chamo de estado de graça. Ficou Eu fiquei, impactada, né? assim, era um negócio que eu não, é uma sensação tão maravilhosa, mas depois eu fiquei pensando, realmente a coisa aconteceu mesmo, porque nada me garantia. Você sabe, você tem certeza que ela não vai aprontar de novo? Porque ela Aí aprontava, você né? sentiu a Ela- energia. Você vê como é que você falou. Ficou no estado você sentiu aquela mudança de energia. O padrão ficou tão diferente que você conseguiu ficar em estado de graça, como você falou, eu porque acredito, realmente. eu, eu acredito que aquilo se concluiu no espiritual durante aquela noite. E, no, e Porque exatamente, à noite você. acordei no dia seguinte Antes, nesse estado. depois, com certeza. Essa reunião que a gente fala aqui Não, mas assim, passou eu por ela. acordei, depois que eu conversei com ela, não senti nada assim, né? Fiquei naquela Para ela expectativa, mas chegar já era de noite, então no dia seguinte eu acordei assim. e Então para ela acredito que chegar e durante a falar com noite. você, pensa bem, para Hã? ela chegar e conversar com você, já tinha tido uma reunião anterior. E aí no dia seguinte que ela foi falar com você, tudo, já estava se resolvendo isso no plano espiritual. E aí Há muito chegaram e ela tempo, chegou né? e conversou com você, Há entende? muito tempo que aquilo dali, É, porque aquilo lógico. estava ali, né?
porque ela botou Tinha querosene no séculos. meu, Quem ela sabe? botou querosene no meu tapete Então, de porta. Aí eu falei, ela vai botar fogo na minha casa. com certeza. Aí, Mas aí eu erro. saí e eu ia na delegacia, entendeu? Eu ia na delegacia, porque eu tava com medo, né? Ia à delegacia, ia chamar o pessoal do prédio e tal. E aí foi nisso que ela me chamou, queria falar comigo. E É. aí eu falei, não, a gente conversa aqui no corredor do prédio. Aí foi que ela falou essas coisas. Aí a gente foi lá junto limpar o que ela fez. A gente limpou junto a história do Mas veja como querosene. é que com certeza você teve essa ajuda espiritual, né? Lógico que Não, muita o plano ajuda, muita espiritual, ajuda. todas as reuniões já estavam te ajudando, com certeza você conseguiu resolver. Nessa agora você já resolveu com essa pessoa. Não, essa, Agora já está essa fechado o daí, assunto. essa eu tenho certeza que resolveu. Com Mas certeza. foi Foi pesado. muito difícil. Não, muito É. pesado, Mas muito então, pesado. mas Meu foi bom, médico sabe falava, lá? Olha o que que você pode ter feito há século atrás, não queira não saber. quero nem saber, Não eu não queira quero saber, mas já saber, resolveu porque com nessa. certeza foi uma coisa muito ruim. Foi Graças a Deus muito resolveu. ruim. Não é? A Bia quer falar também? Fala, Bia. Não, só fazer duas observações referente ao texto, né, que eu achei interessante. É, sobre a questão, né, dos espíritos que precisaram passar pela escravidão, né? Eu sempre tive essa dúvida, nossa, o que que eles fizeram, né, em outras vidas para ter que passar por essa prova tão difícil, né? E aí o texto fala que eram os antigos europeus, né? Isso. Impressionante, né? E que tiveram algum comprometimento, né? Achei isso interessante. E era uma dúvida que eu sempre tinha, né? E a outra questão, né, justamente os dois, o casal de espíritos não reconheceu o filho, né? Você vê, o ódio era tão grande que tira até a consciência da pessoa, né? A pessoa fica em outro estado realmente, né? Não consegue nem reconhecer o próprio filho, né? Que tanto eles estavam procurando, né? E eles não se reconheceram um Querendo ao me saber outro, dele, né? Notícias dele. nem um Era ao mais outro. isso. Então, eles se Oi? amavam, nem ele reconheceu ela, É, nem um ou outro, né? nem um ao Exatamente. outro, e o Aham. ódio é tão grande que eles não conseguiam se enxergar, porque Eles ele devem deformado até o É, perispírito, né? eles devem ter mudado tanto de perispírito, né, que não se reconheceu, Mas tu né? pensa bem, a gente sabe que os afetos a pessoa vai reconhecer, seja com o que for. É o que a Sandra estava contando agora. O espírito vai reconhecer de alguma energia que aquele espírito transmita para você. Então, mesmo que eles tivessem aquele afeto grande, que for um amor, né, que existia entre os dois, não acontecia isso. O bloqueio deles era tão grande por causa do ódio, que aí eles não conseguiram Uhum. se identificar um com o outro, e nem que dirá do filho, né? Que na É, verdade se era o amor que o filho foi um não pouco conseguiu nem sentir o fluido do amor, né? Do amor que eles nada tinham na vida terrena, né? Nem para isso. ver como o ódio tampona a gente, fecha, né, da visão, a gente fica cego, surdo com tudo. Com ódio, quando tá força, Uhum. a pessoa se transforma. Então é isso que ele estava falando. E realmente, isso é uma coisa interessante. A história da escravidão, nós até já comentamos que eles fala que eles foram, que praticaram loucuras existências passadas na Europa, tanto quanto ela também, né? Que a Emily Sandler Uhum. também conta a mesma história da vida dela. E quando eles foram que aí eles foram para a África, porque aí é aquele negócio, olha só, você tem que aprender a deixar de ser orgulhoso, aprender a não ser egoísta, parar de fazer a maldade para os outros, vai ficar num local que tenha uma vida tudo, nada te ajude a ficar feliz, né? Porque lá estavam umas tribos, tudo muito bem, só que aquilo ali era um lugar que devia ser perigoso, que já devia ter o pessoal pegando os escravos, né, para levar para que tinham vários locais, não era um local da África só, a gente foi olhar a parte histórica, foram vários lugares da África, e isso era tudo tratado até com documentos aqui do Brasil, essa história aí não é como se conta, né? Na verdade, os historiadores estão descobrindo um monte de documentos sobre isso tudo, então era tudo meio tratado, meio combinado, Era, e aí eles
caíram na mão, mas aí fala, mas não foi E por até causa disso. legalizado, né, na É época, né? legalizado e era tudo tratado. E eu tinha que, assim, quem pegava, mas uns tempos Uhum. atrás eu estive lendo, fiquei impressionado. Quem tinha lance também de você trazer, aí eu tinha uns que falavam que não queria mais trazer, mas não, você é obrigado, você já tratou tantos navios. Tinha assim, um negócio bem sério. Era bem com tráfico mesmo. E aí o que que acontece? Eles saem de lá e vêm Uhum. pra cá, mas era para aprender a ser humilde. E aí não vem, eles vão, ficam, se revolta, e aí entra no esporte. Aham. Aí piora mesmo, o negócio degringola total. Mas é assim, aí ele fala, ah, não, então ele era europeu, agora vai ter que nascer como escravo para ver o que que é bom. Não, não é isso. Cada um, olha, são milhares e milhares de tipos de desencarnações, milhares e milhares de Uhum. reencarnações, de programas Cada um reencarnatórios. com a sua prova, com a sua expiação, né? Exatamente. Então, assim, todo europeu que foi lá e maltratou todo mundo, que não cuidava de ninguém, vai nascer na África para virar escravo. Nada disso, não existe. Nunca generalize nada. Dentro do Espiritismo, a gente aprende que, como cada um vai colher o que semeou, qualquer pessoa pode ter semeado uma coisa que ninguém sabe, né? E vai ter uma reação para ela colher. Agora, qual vai ser? Pode ser, com certeza, se a pessoa não semeou uma boa semente, não vai ter uma boa colheita. Vai colher, se for semear praga, vai colher praga. Não semeou flores, vai colher flores. Então, a gente sabe que é aquilo lá. Você sabe o que você está plantando para colher no futuro. Mas, de qualquer maneira, tudo que é negativo a situação vai reverter para a pessoa de volta, né? Tem mais alguém para comentar dessa história do perdão aí? Já 8h20. Né? Eu vou então continuar lendo, que agora vai entrar no outro textinho, no comecinho do capítulo 17, para a gente poder também comentar outros, vão aparecer algumas coisinhas diferentes. Então vamos ver. Aqui no comecinho teve que ainda sobrou para comentar, porque já estava muita coisa lá na primeira parte que eu parei aqui. Aí a minha Luciana falando da história do efeito não há efeito sem causa, razão pela qual ninguém sofre sem merecer. Então, nós vamos voltar naquelas causas que a gente já conhece, que também estão no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5 que conta sobre os bem-aventurados aflitos, as causas atuais das aflições. Então, aqui vai reforçar tudo isso que foi falado aí, que você vê que a Reminiscena repete, né, em algumas coisas que estão tá aqui na Pentateuco, no Evangelho que Kardec trouxe para a gente, as explicações. Então, no item 4, né, vai ser colocado que de duas espécies são as vicissitudes da vida. Ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que vai distinguir. Umas têm sua causa na vida presente e outras fora desta vida. Então, no momento inicial, ele não fala qual é, né? Remontando a origem dos males terrestres, vamos reconhecer que muitos são consequência natural do caráter e do proceder daquela pessoa. Então, assim, males terrestres, males de nós aqui encarnados, consequência natural do caráter e do proceder. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Ainda mais nessa época que o pessoal era tratado, você vai casar com, né, 1800 e pouco, né, ainda tinha muito disso, nessa época de Kardec, tinha que casar com o outro porque era combinação de família, aí por isso que o pessoal acabava fugindo, acabava se matando, acabava traindo, porque ninguém era por interesse, né, não era cálculo de interesse, ou vaidade e o coração não tomava parte. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? E aí Kardec vai falar: interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. A quem? Aí eu falei Kardec aqui, mas eu não sei se é ele ou Instruções do Espírito, mas eu acabei pegando só os itens, né? Aí ele fala: a quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos,
é o causador de seus próprios infortúnios. Mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela. Tudo seria o mau destino, né? Que ele chama estrela de destino. Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Então, lembrando das duas asas da evolução. Uma é a asa do amor, que aí a pessoa trabalha moralmente, e a outra asa da sabedoria, que ela trabalha intelectualmente. No item 6, aí vai falar de novo que todo efeito tem uma causa. Portanto, as vicissitudes são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Se a causa não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Se somos punidos ou corrigidos, que é sempre lembrar que punição, cada queria dizer nessa fase de correção, de corretivo, somos punidos, corrigidos, é que fizemos o mal. Se esse mal não o fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito noutra. O homem nem sempre é punido, corrigido na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de sua falta. Então, daí que a gente recebe um monte de. Quando né, a gente fala, mas eu não fiz nada para poder receber isso, eu não merecia. Você não sabe que você já fez alguma coisa em outra que agora você está recebendo aí a sua correção, recebendo a consequência, né, da causa que você causou antes. No item 7, sofrimentos devido às causas anteriores à existência presente são muitas vezes a consequência da falta cometida. Isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. E aí vai terminar aqui com uns exemplos que a gente já sabe que não pode generalizar. Mas pode acontecer que, se foi duro e desumano, poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Então, ele bota tudo poderá, tá vendo? Se foi avaro, egoísta, ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos. Então, a gente sabe que poderá, poderá, poderá. Então, para terminando ali aqueles comentários, vamos para o capítulo 17, que se chama Terapia Desobsessiva. Então, aí que Miranda vai começar contando que desde quando se iniciaram as terapias espirituais em favor de Carlos e Lício, a irmã Emericiana estabeleceu um programa paralelo, e a gente já leu isso no outro capítulo, mas agora ele vai reforçar, de assistência fluídica por meio de passes diários, a fim de manter-lhes, o Carlos e Lício, o equilíbrio emocional possível, ao mesmo tempo impedindo que espíritos zombeteiros, ociosos, ou exploradores das energias físico-psíquicas viessem piorar a situação dos pacientes, mesmo que a eles não estivessem diretamente vinculados. Então, vamos parar para pensar aqui. Se a pessoa está lá com uma energia não muito boa, está com uma obsessão já causada, ou com aquele monte de energia que os espíritos estão ali com ódio deles, estão impregnando neles, estão ali, né? A gente sabe que fica aquilo, o encarnado fica absorvendo aquilo tudo. A Emericiana deixou uma assistência fluídica, ou seja, todo dia ia lá espírito para poder ministrar passe neles, aplicar os passes, e eles tinham que manter o equilíbrio emocional melhor, ajudando que ele ficasse, tipo, se acalmasse, né? E ao mesmo tempo, esses irmãos que estavam lá, esses assistentes, impediam que outros espíritos fossem lá para sugar, explorar, os tal dos vampiros, que a gente lembra, as energias fisiopsíquicas para piorar a situação, porque se esse espírito já estava tudo, né? Ah, tá aqui, vamos lá pegar. É como a história da mosca, né? Acho que vai falar aqui da praga com a mosca. É, vai piorar a situação deles, que eles estão ali, mesmo que não tá obsediando, não tem nada a ver com a história dele, mas tá, aquela energia tá boa para eles se abastecerem, né? Então, eles deixavam, ficavam vigiando, não deixando nem o espírito chegar perto. Sucede o mesmo, é aqui que vai falar também da mosca. Sucede o mesmo na área espiritual, ao que ocorre na área física. Uma putrefação à mostra atrai as moscas, que lhe espalham a degenerência.
Regenescência. A emanação psíquica enferma serve de nutrição a parasitas espirituais que são atraídos, que lhes são atraídos e nela se comprazem, sentem prazer de estar ali. Essa emanação psíquica enferma, tá vendo? Essa energia que fica. E que originando-se e ampliando-se obsessões por acaso já existentes. Então aí chegam os espíritos que já estão ali, né, os parasitas, começam a pegar essa energia, essa emanação psíquica e ou eles ampliam a obsessão, que ou seja, o estado daquele encanado vai ficando cada vez pior, ou eles originam ali uma obsessão, porque já está ali, né? Como a gente fala, é afinidade, é a mesma sintonia. Então o espírito começa com uma influênciazinha e se mantém. Não tinha ódio, de raiva de outra existência, não. Ali é por causa daquela que a gente já fez até uma colocação aqui, na obsessão por afinidade. Então é que ela está explicando aqui. Miranda está explicando, né? Que aqui é a Miranda. É. O tratamento das alienações mentais, incluindo essa obsessão, é muito desgastante, por motivos óbvios, exigindo moralidade, paciência, fé e títulos de enobrecimento por parte daqueles que se dedicam ao trabalho. Ou seja, não somente aquela pessoa que está obsediada, a gente já sabe disso, que também tem que ter isso, moralidade, paciência, fé, ajudar, né? Seria o mais interessado e o mais importante que está ligado no trabalho. E também aqueles que trabalham, parte daqueles que se dedicam. E ele continua falando, o terapeuta comum, quanto portador desses requisitos, exterioriza a força curadora que passa a envolver o paciente, dando-lhe ou aumentando-lhe as resistências. Ao mesmo tempo, uma conduta exemplar confere méritos àquele que a possui, atraindo a consideração e complacência dos bons espíritos que passam a auxiliá-lo, dele se utilizando na ação do bem. Então, quando as pessoas estão ali se esforçando para melhorar e está tentando, está buscando, como foi o caso do Lício, a mãe do Carlos, que no caso não foi o Carlos, mas a mãe dele que foi pedir por ele, intercedeu, esses estão ali se esforçando, querendo melhorar, isso atrai a consideração dos bons espíritos, que vão auxiliar, que foi o caso que, né, que estão recebendo esses auxílios, e se utilizam desses espíritos para a ação do bem também. No que tange ao labor terapêutico para as obsessões, tais requisitos são fundamentais, porquanto, não os identificando naqueles que os aconselham e lhes apontam o bom caminho, os espíritos doentes rechaçam-lhe as palavras, ante a evidência de que elas são expressas sem conteúdo de verdade, pois que não são vividas. Então, aqui praticamente está falando daqueles, né, que aí vai falar do treinador espírita aqui, daqueles irmãos e médios que vão ali trabalhar, conversar, e aí, na verdade, eles. Espírito doente, né, que já está com ódio, não identifica na pessoa que está aconselhando nada que ele faz de bom, quer dizer, tipo, ele fala, 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 mas ele não faz nada disso na vida dele. Eles conseguem, eles falam sempre que eles ficam seguindo, né? Os médios vão para casa, então fico seguindo a pessoa e vai ver se ele em casa faz aquilo tudo mesmo. Então eles rechaçam as palavras, porque ele vê que elas não têm conteúdo de verdade, não são vividas. Eles não fazem, né? Ele faz o que eu falo e não faz o que eu faço. O doutrinador espírita, naturalmente, deve verbalizar e viver o ensino. Então, ele tem que falar ali o que ele está falando, tem que colocar em prática, constituindo o exemplo que demonstra a qualidade do que apresenta pelas realizações íntimas e externas que produz. Como efeito, o paciente, seria também o espírito enfermo, sintoniza com os bons conselhos do seu doutrinador, nele encontrando apoio emocional como outros enfermos, no seu médico, para vencer, que encontra apoio no médico para vencer ou contornar as dificuldades que lhe surgem durante o tratamento. No que tange à família, é importante que se considere a contribuição como valiosa, porquanto todo problema psíquico e mesmo físico em alguém traz uma correlação com os membros do clã. Já é muito falado, né? Quem sabe quando uma pessoa tem uma pessoa doente na família, a família toda fica envolvida com aquilo. Em geral, né? Praticamente, não só os que cuidam dele, todos passam. Tem alguém que está na família está com Alzheimer, por exemplo. Aí fica todo mundo daquele mesmo jeito, uns ajudam mais, outros pouco, mas todos ficam sentidos em relação àquela situação. Aí ela coloca aqui que sempre tem uma correlação com os membros do clã. Especificamente no capítulo das obsessões.
É evidente que o enfermo se torna, de alguma forma, instrumento de cobrança, mesmo que indireta, para aqueles com quem vive e a quem se vincula por impositivos do passado. Então, se tem uma pessoa, o caso deles ali, né? O caso do Carlos, vamos dizer, que é esquizofrenia. Não falou qual é a colocação ali, quer dizer, até falou, né? Do Carlos, por exemplo, tem o pai que nasceu, já morreu, o caso do pai era o filhinho dos escravos, mas o caso da mãe, né? Que a casa da mãe foi é aquela mulher que recebeu ele na casa, né? Que era a ex-mulher do Carlos, fazendeiro, né? Não sei, agora eu me confundi aqui. Então a mãe também era. Então você vê que todos eles estão vinculados por positivos do passado. Então, mesmo que indiretamente, às vezes não é diretamente a mãe, é o pai, ou foi a mulher, foi alguém que conviveu, às vezes é um empregado que ajudou a fazer uma coisa ruim, ou que ajudava a pessoa e agora veio para dar amparo. Tem vários desses exemplos. Então, vamos prestar atenção que o grupo familiar ele é constituído por seres que se necessitam para os cometimentos evolutivos inevitáveis. Sempre um necessita do outro, senão não nasceriam juntos. Então, os irmãos, você aí ia ver tem um irmão que não tinha nada a ver com a história do passado, mas esse espírito é um espírito que está precisando de ajuda para conviver com outros que às vezes estão numa situação um pouquinho melhor, e ali ele vai se sentir mais amado, ou vai ser um espírito que vai ficar, no caso do seu problema inferior, aí vai chatear um pouco as pessoas da família, mas as pessoas vão se movimentar e se esforçar para ajudar esse espírito. Então, sempre um vai ajudar o outro na evolução. Todos, um necessita do outro. O grupo de trabalhos desobsessivos também possui graves responsabilidades. Então, o grupo dos trabalhadores, né? No caso, seriam os médicos que participam dessas reuniões desobsessivas aqui no plano material. Tem graves responsabilidades que não devem ser desconsideradas. Membro atuante da equipe, cada companheiro exerce um tipo de tarefa que se reflete no êxito do conjunto, conforme a conduta que mantenha. Então, se é um médico que não dá, que é que falou, não bota em prática aquilo que fala, né? Ele não tem conduta séria e está participando de grupos de reunião de obsessão, não vai ter jeito para poder dar tudo certo, porque a energia dele não vai bater com aquela energia de amor, de todo envolvimento que a equipe está trabalhando, fechando ali. Então, ele cara, coloca aqui, não vai se refletir no êxito, né? Ou não. Não terminando o tratamento dos obsessores e dos obsessos quando são enterrados os processos da sessão mediúnica, encerrado o processo, na casa espírita, ele que prossegue além das vibrações materiais com maior intensidade, justamente o que acontece toda hora nesse livro. Tem aquela reunião mediúnica no plano material, termina lá na casa, né, no centro espírita, termina, já, daqui a pouco já estão eles se encontrando de novo, os médios dormem, eles já saem de dobramento e voltam para trabalhar de noite, prosseguem além das vibrações materiais com maior intensidade. E realmente a intensidade está sendo maior quando estão conversando lá, porque aí um vê o outro, vê o espírito, né? Vê que se identifica quem é quem não é. Na verdade, ali na casa são os sistemas mais de trabalho que está sendo na matéria, mas não são, vamos dizer, resolvidos, né? Aqueles conflitos que eles tinham. É mais quando eles estão lá no plano espiritual, né? Que aí eles se veem melhor e conseguem falar tudo, né? E aí o Miranda fala que é quem estranha essa providência que a Merenciana colocou, né? Esquecendo que essa providência de reunião mediúnica no plano espiritual. Então tem gente que estranha isso, achando que isso não existe. Mas antigamente, antes do espiritismo e da educação bem conduzida da mediunidade, os socorros desobsessivos eram processados dentro desses padrões, no plano espiritual. Não existia centro espírita para fazer reunião de obsessão. Como é que acontecia? Então, até o espiritismo aparecer, todos os obsessores foram né, um lado, a hora um é o Vingador, a outra hora é o Algoz, a outra. Não é assim. Acontecia o quê? Tudo era feito sempre no plano espiritual. Eles conversavam, chamavam a pessoa, vem aqui, vamos ver se esclarece. O que, aliás, né, é feito até hoje, onde a doutrina não chegou e nem a mediunidade esclarecida pode ser utilizada como seria desejar. Então, existem vários países que não têm centro espírita, não tem, né, não tem o espiritismo lá avançado, como a gente sabe. O Brasil é o maior, diz que é o maior país que tem maior quantidade de espíritas, centro espírita do mundo. Aí é só aqui que vai resolver as obsessões? Não tem desobsessão na Europa, na África? Claro que tem, né? Então a gente sabe que é feito assim. Nessas reuniões são feitas no plano espiritual.
A providencial misericórdia de Deus dispõe de recursos inumeráveis para alcançar os fins a que se destina. Então, está mostrando, tem um monte de recursos. Não obstante, conjugando-se os esforços, ou seja, isso acontece, só que sim, se conjugar o esforço em ambos os lados da vida, vai ser mais eficiente e rápido o resultado. Então, tem uma reunião no plano material, tem outra no plano espiritual, junta os dois resultados e vai ser mais rápido, ensejando ao mesmo tempo as criaturas encarnadas o conhecimento da realidade após a morte e a aquisição de valores pela ação da caridade desenvolvida. No que diz respeito ao compromisso que os bons espíritos assumem nesses valiosos empreendimentos, são investidos ao máximo a sua dedicação, a sua assistência e conquistas morais imprescindíveis para a regularização da contenda entre seus adversários em luta. Aí Miranda termina falando: desse modo, foi providencial a decisão da benfeitora, destacando especialistas em fluidoterapia, auxiliares para permanecer nos lares dos doentes, que lhes forneciam constantes resultados em torno do andamento do processo ou quaisquer outras ocorrências que lhes diziam respeito. Então eles iam lá, avisavam, teve a hora que foram avisar: olha, o tio está saindo com o sobrinho. Isso tudo eles estavam lá avisando, estão vigiando de perto. Permanecendo lá, eles forneciam constante resultado em torno do andamento do processo. Assim, aí Miranda fala, acompanhávamos por intermédio de Felinto, que era um dos que ficavam lá, o que sucedia com os amigos em tratamento. A providencial misericórdia de Deus dispõe de recursos inumeráveis para alcançar os fins a que se destina. De referência temos, já é colocado aqui, mais em função dessa história do amor e lidar com amor, tá? Porque ela trouxe aqui muita coisa, mas eu trouxe um bocadinho, do livro Dias Gloriosos, de Joana de Anjos com Divaldo, capítulo 3, Interação Mente-Corpo. Que o ser humano é todo um universo miniaturizado, cujos elementos que o constituem são de igual importância para a harmonia do conjunto. Por isso mesmo, não é possível dissociar-se a mente do corpo e vice-versa, o que equivale a dizer o espírito da matéria. Na atualidade, as conquistas da psicologia vêm demonstrando que os fatores psicossociais são de alto significado para a conduta da criatura. E hoje em dia a gente sabe, lá pelos trabalhos do pessoal da Universidade de Juiz de Fora, Universidade Federal, mais os artigos que estão sendo levados para fora em revistas americanas de alto nível de pesquisa, que já é colocado que o fator psicossocial ele tem alto significado para a cura da pessoa. Segundo a mesma, no caso ali a psicologia, nas conquistas da psicologia, né? A hereditariedade tem uma contribuição de menor importância que a educação, o interrelacionamento pessoal, as pressões econômicas, as expressões afetivas, que programam o indivíduo para a felicidade ou para a desdita. Como consequência, essas condutas produzem reflexos muito fortes na área da saúde, facultando o surgimento de enfermidades ou preservando o conjunto em boa atividade. Os comportamentos estressantes, o hábito de recalcar sentimentos agressivos, a conduta conformista exterior e rebelde interna, o acumular de ressentimentos ou paixões perturbadoras, as ambições desmedidas, o, o autodesamor transformam-se em toxinas elaboradas pelo cérebro, que sofre o impacto da inarmonia mental, produzindo esses venenos que se espalham pelo sistema nervoso central e terminam por fixar-se nos departamentos orgânicos, especialmente naqueles mais sensíveis, quais o aparelho gástrico, respiratório, genético, estabelecendo desconcerto geral. Por outro lado, os sentimentos de esperança, de fé, de amor, de alegria, de paz e as ideias edificantes proporcionam altas descargas de energia salutares, que estimulam os leucócitos e geram circuitos de vibrações bem estruturados. O amor, por exemplo, é de natureza fisiológica, embora se expresse como sentimento do ser profundo, enquanto o medo e a ira podem se apresentar como elétrons. O pensamento desempenha uma função importante no conjunto existencial do ser humano. Então, as descargas mentais transitam por todos os sistemas, proporcionando os efeitos decorrentes da qualidade de onda de que são portadores. Eu fui cortando, fiz um resumo, né, só para a gente ter noção do que está falando. Aí ela resume aqui que quando essas emissões são constituídas de ideia otimista, pacificadora e alegre,
embora não ruidosas, surgem as respostas saudáveis no corpo, que se torna dinâmico, jovial, tendo preservado os seus equipamentos. Quando, no entanto, são carregados de energia deletéria, depressiva, inconformista, perturbadora, os efeitos apresentam-se danosos, agredindo as defesas imunológicas e desarticulando os mecanismos de equilíbrio que respondem pela saúde. Em face desse comando, realizado pelo espírito sob a organização celular, a interação mente-corpo deve auxiliar o indivíduo a proporcionar-lhe a autocura, da mesma forma que produz a autorrealização naqueles que se aplicam os meios de libertar-se das aflições emocionais e dos receios injustificáveis. Ninguém vive no mundo sem desafios, particularmente na área da saúde, dos relacionamentos interpessoais, das aspirações, dos processos de crescimento íntimo. São eles que promovem o ser, que desenvolvem a capacidade da luta, que o aprimoram, auxiliando sempre a conquistar novos patamares evolutivos. Sem o que, a existência terrena perderia todo sentido e significado espiritual. A proposta é de digerir e assumir todos os acontecimentos, sobrepondo a paz íntima às ocorrências perturbadoras, agressivas e que parecem desmotivar o indivíduo para o prosseguimento da luta. Então, de referência aqui hoje, terminamos. Agora temos aí uns 10 minutinhos para vocês verem se tiver alguma dúvida ou comentar aí. Lembrando aqui também que a gente tem que lembrar essa história da, de como a pessoa age, né? Como é que é a nossa conduta sempre, né? Não só como espírita, nem só como médium, não só como uma pessoa que está querendo, né? Nosso objetivo não é se transformar, transformação moral. Então, lembrar sempre desse sentido, porque esses requisitos é que vão nos conferir, como falar, méritos, né? Não é aquele negócio, ah, vou ganhar uma medalha, que foi, é que você está desenvolvendo ações, atitudes, né? Que vão chegar a um resultado bom, positivo, e vão atrair a consideração dos bons espíritos. Nós vamos. Qual é o nosso objetivo? Nós precisamos também de auxílio. Então, precisamos desses bons, nossos mentores, nossos anjos da guarda, nossos guias junto conosco, nos auxiliando, nos inspirando para agir, né, melhor. E aí, nesse sentido, também nos auxiliam, inclusive, a que a gente mantenha essa sintonia do bem e no bem, para que, inclusive, possamos ajudar, né? Que a gente já está mantendo a sintonia, a gente pode reverter, já que nós temos saúde, temos conhecimento, já que possa ajudar alguém, conversar, nós temos condições de estar ali esclarecendo, ou fazendo mesmo fisicamente uma atividade que possa ajudar as pessoas, revertendo ali, metendo a mão na massa, como eu falo, e isso tudo nos tendo a ajuda dos nossos bons espíritos conosco, lógico que vai ser uma resposta muito melhor. Então a gente tem que estar sempre nisso, focando nisso, para que a gente consiga seguir nossas tarefas na seara do mestre. Porque senão a gente não vai para frente também, né? Porque toda hora a gente vai dar uma desanimada, né? Aí não adianta, você se entrega na energia, porque se deixar por conta do que está rolando aí fora, né? Fora da gente, aí você fica mais por desequilíbrio. Então, a importância é a gente estar sempre ligado, conectado, e aí falo sempre lendo, com leitura edificante, focando no bem. Porque se você foca no bem, tu não desfoca para assuntos que não vão te levar ao espírito, não vão levar a tua alma. E aí, vou ficar, escuta às vezes, vai ficar alienada. Não, vou ficar alienada dos assuntos que não me interessam, porque são assuntos que não fazem bem para mim. Então, são assuntos que não me levam a bons pensamentos. Para que eu vou ficar nessa sintonia? Teve um momento aí que falou aqui, não me lembro, acho que você fez esse finalzinho aqui agora, da Joana, ela fala que o comportamento, o álcool, aqui, você acumular ressentimento, paixões, sentimento de esperança, aí fala também do energia deletéria, depressiva, inconformista e perturbadora. Quer mais? Isso tudo tá aí fora.
Energia perturbadora, o que mais tem é coisa para perturbar. Inconformista, no mundo de hoje, é o tempo todo. Mas para quem fica se mantendo nessa sintonia, você fica o tempo todo alimentando isso. Por isso que tem que tomar cuidado, porque se você não tem condições de ficar assistindo televisão, notícias, noticiário e todas essas conversas que acontecem o tempo todo, né? Dentro e fora do nosso país, então não vá, porque se você não está dando conta, sai dessa sintonia, porque vai abaixar, inclusive, a sua defesa imunológica. E aí você entra em desequilíbrio. Depois você vai ficando aí toda hora, aí a pessoa começa a ficar com a imunidade baixa porque está toda hora pensando em situações ruins, está inconformada com o governo, inconformado com o mundo. Que adianta você tem. O que que você pode fazer de prático? Vamos meter a mão na massa e fazer algo prático? Então, já que você tem um tempo, tem saúde, vai lá e procura uma instituição que você possa ajudar e tenta melhorar a vida daquelas pessoas ali que estão ao seu redor, já que você não consegue melhorar a cabeça dos governantes, dos chefes de Estado do mundo que querem fazer guerra. Já que você consegue manter a paz dentro de você, você conseguir não ter esses sentimentos ruins de guerra com ninguém, com nada, com ninguém, você já está irradiando uma energia boa para que aumente a paz. Agora, o momento que você fica ali com raiva, ou irritada, ou, como a gente sempre fala, falando mal de outras pessoas, né, e seja lá de quem for, você também está jogando energia deletéria, que eles chamam. Para o mundo, ele não tem como. Você não está contribuindo para a paz. Se você quer a paz, seja a paz no mundo, você tem que ser a paz para irradiar de você. Então nós temos que vigiar isso o tempo todo. O que nós estamos emanando? Essa energia aí, essa emanação psíquica que os nossos irmãos perturbados gostam, desequilibrados gostam, fica aqui ao nosso redor, né? Paulo já falou, tem uma nuvem de testemunhas. Não imaginem nunca, que nós falamos assim, nunca estamos sós. Sempre temos irmãos junto conosco, em qualquer lugar que a gente estiver. Tem bilhões e bilhões. Então, se você quer manter uma boa sintonia, não é que só ao seu lado vai ter benfeitor e irmão equilibrado o tempo todo, não. Inclusive, vão ter vários que vão te acompanhar para justamente querer alguma ajuda sua. Se você começa a fazer uma oração, eu já estou ali do lado. Ah, eu vou pegar esse frescorzinho, esse refrigério na minha alma. Se você está ali pensando em fazer o bem, eles já ficam sentindo aquela energia boa sua. Então, vão ter vários espíritos perturbados junto de nós, e que quando nós estamos numa sintonia boa, eles estão também sendo ajudados. Nós não somos santos. Também na hora que a gente tivesse tropeçado e ficar ali xingando e ficar reclamando da vida, vem logo os outros que falam, é isso mesmo, a vida é muito ruim. E vem para botar a gente para baixo. Então, sempre, né? O básico para olhar. Observa os pensamentos que está tendo, as atitudes, as palavras, e vamos colocar em prática, gente, porque a gente aqui aprende tudo isso todo dia, né? É um repeteco, já estamos aqui no 10º livro direto, falando sempre a mesma coisa. E vamos falar sempre, porque a teoria está aqui, né? A teoria já está aqui, mas a prática ainda tá um pouco distante, né? Gente, se eles não falarem mais nada, então eu vou fechar aqui, porque já é 5 para as 9. E hoje muitas pessoas não puderam vir, e aí a gente vai fechar mais cedo, né? Mais cedo não, na hora de sempre, né? Então, eu vou fazer a oração final, pedindo que a gente possa elevar nossos pensamentos para agradecer mais um encontro de estudo, de reflexão sobre todos esses conhecimentos que nos trazem esses livros, sobre a doutrina espírita, o Evangelho. Nós agradecemos a proteção dos amigos espirituais e a inspiração dos mensageiros, do nosso Mestre Jesus, do meu mentor querido, que está sempre ajudando aqui. Que nós possamos colocar em prática na nossa vida diária esses ensinamentos que nós recebemos e assim fazer as mudanças necessárias para a nossa evolução, agindo com mais amor, mais caridade, sendo útil, né, auxiliando o próximo sempre. E assim damos por finalizado o estudo de hoje, dando graças a Deus. Vamos fechar aqui hoje, né? Semana que vem estamos juntos aí. Deixa eu ver, semana que vem ainda é o dia 14. Nós vamos fazer o 14 e o 21 também, tá, gente? Eu vou passar direto feriado, vamos. Dia 21 vai ser feriado. Quem quiser assistir ao vivo, se não assiste depois, para a gente não ficar muito para trás, né? Então vamos lá. Beijo para todos. Tchau, obrigada. Beijo, Tchau, Boa noite. boa boa noite. Até a noite. próxima. Boa Boa noite. noite. Boa Boa noite. noite.